Eu acho que com mais essa aqui, eu acho que dá para a gente falar um pouquinho da teoria dos jogos, dá para terminar. Pessoal, é o seguinte, né? Então, se eu estou partindo aqui da concepção do Goldschmidt, né, do processo enquanto guerra, do processo enquanto jogo, eu queria dar uma pinceladinha com vocês aqui nessa tal teoria dos jogos. Por quê? Porque, segundo Calamandrei, o simples fato de nós decorarmos as regras do xadrez não nos torna um grande enxadrista, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que simplesmente saber as regras processuais não vai capacitar vocês a serem grandes jogadores processuais. Então, tudo isso que eu falei do rito do júri, todos esses aspectos processuais, isso por si só não vai torná-los grandes jogadores. É claro que entender a dogmática, entender as regras do jogo, é claro que é um pressuposto necessário, né? Mas isso não basta. Por quê? Porque vocês precisam entender que o jogo processual ele vai se estruturar em 3 níveis, pessoal. O nível das normas processuais. Ok, então tem que saber as normas processuais. Mas ele também se estrutura num segundo nível, que é o nível do discurso lançado e dos seus condicionantes, internos e externos. E ainda no terceiro nível, que seria o nível da singularidade do processo. Ou seja, a singularidade do julgador e dos jogadores. Portanto, vejam, ao mesmo tempo que a estrutura do júri é universal, normativamente falando, o caso penal sempre é singular, pessoal. Sempre o caso penal ele vai ser singular pelas suas especificidades. Portanto, cada jogo é único e, portanto, a ação dos jogadores e dos julgadores ela vai ser significativa no contexto. Tá? Sempre no contexto. De tal forma, né, que é importante vocês entenderem que a partir do caso penal, então, a gente tem que pensar sempre o contexto. A gente sempre tem que analisar qual é o contexto processual. Veja, o Richard Posner, ele consegue demonstrar que a Corte Suprema Americana, a partir do mesmo instrumental normativo, ela decidiu de maneira diversa em face do contexto. No Brasil, isso é muito claro. Basta você ver as mudanças de entendimento do Supremo acerca da presunção de inocência. Portanto, meus amigos, cada caso penal ele está incorporado a uma realidade situada no tempo e no espaço. E as circunstâncias do caso penal importam tanto quanto a própria imputação. Então, nunca se descuidem disso. Nunca se descuidem disso. O papel de vocês, enquanto jogadores processuais, é o de ir além das aparências, ciente da impossibilidade de informação completa e precisando compreender as condições de adequação dos discursos aos respectivos contextos. Vejam, a percepção do caso penal, na percepção do caso penal, existem variáveis. Variáveis teóricas, variáveis práticas, fáticas e variáveis contextuais. E a percepção constitui-se no quê? Nessa capacidade de reconhecer, organizar, compreender os estímulos, sensações que o contexto proporciona. Portanto, a capacidade subjetiva de cada um, né? Capacidade visual, auditiva, olfativa, paladar, tato, e também do ambiente que está inserido. Por isso que é importante, e aqui vou deixar essa dica para vocês, estudarem um pouco a teoria da perspectiva. Porque a teoria da perspectiva ela vai estudar o comportamento humano frente ao processo de tomada de decisão. E tudo que nós queremos num júri é convencer o jurado.
tudo que nós queremos é convencer um jurado, enquanto promotores ou enquanto defensores. Agora, essa tomada de decisão do jurado, por óbvio, é claro que ela está envolta dentro de um contexto. E a teoria da perspectiva vai estudar isso. Esse comportamento humano frente ao processo de tomada de decisão. Sendo que a partir dela, a gente pode dizer que conhecemos o mundo, né, da mesma forma em que um pintor pinta o seu quadro. Ou seja, a gente conhece o mundo, pessoal, desde uma perspectiva. Como o sujeito ele é incapaz de conhecer toda a realidade, a percepção desde um lugar no espaço e no tempo, sendo que no processo decisório, né, está presente a seleção, consciente ou inconsciente de determinadas informações. Daí aquela valiosa informação que o Ricardo trouxe e que eu iria sugerir para vocês, no júri, de pesquisar quem é o jurado, de pesquisar, por exemplo, por meio das redes sociais. Se você, claro, não tiver condições de fazer uma investigação mais profunda de quem são esses jurados no tempo e no espaço, de quais são as suas preferências político-partidárias, do seu perfil socioeconômico. Por quê? Porque a tomada de decisão do jurado, é óbvio que tudo isso é levado em consideração, de forma consciente ou inconsciente. Então, tudo isso é extremamente importante para você, obviamente, né, entender e inventariar o modo como pensam os jogadores e os julgadores. Inventariar o mapa mental. Lembrando que cada caso é singular e que o jogo do processo não se estrutura só na dogmática, só no campo das normas, mas também na singularidade do caso, do julgador e do jogador. Vou falar uma coisa bem bobinha aqui para vocês. Toda vez que eu visito um gabinete de um juiz, eu fico observando na prateleira dele ou dos assessores os livros que ele lê. Por exemplo, eu não gosto de determinados autores de processo penal. Mas se eu entro no gabinete de um juiz e vejo que ele gosta daquele livro, que eu não gosto, você pode ter certeza que na minha petição eu vou tentar embasar a minha tese naquele livro. Eu vou tentar trazer uma posição daquele livro para convencer o juiz. É muito comum você pegar a petição minha, que eu cito doutrinador que eu não gosto. Quem foi meu aluno na graduação sabe os doutrinadores que eu gosto e os que eu não gosto. E aí você pode pegar a petição minha e falar, pô, o Juliano mete o pau nesse cara e tá citando o cara. Aí você vai ficar sem entender, né? Pô, ele fala tão mal desse cara na graduação, mas ele tá citando o cara aqui, claro. Porque eu sei que aquele juiz, ele gosta daquele doutrinador. E eu sei que ele odeia um que eu gosto. Por que eu vou usar o que eu gosto? Se não vai ter reflexo nenhum na tomada de decisão dele. Percebeu? Então, veja, para a gente definir a nossa melhor tática, pessoal, é preciso saber como o jogador e o julgador pensam. Como você pode querer convencer alguém se você não sabe como ele pensa? Ah, Juliano, mas eu não consigo entrar na cabeça das pessoas. Sim, você não consegue entrar na cabeça. Mas quanto mais informações você dispuser sobre o seu modo de pensar, atitudes, comportamentos, você tem mais condição de estabelecer expectativas de comportamento. Foi isso que eu falei para o Ricardo lá atrás. E quando você consegue estabelecer expectativas de comportamento, né, você consegue, de forma mais relevante, eleger táticas e estratégias. No processo penal, isso é muito importante. Então, veja, cada pessoa vai construir o seu próprio mapa mental. E as nossas decisões são tomadas a partir dos mapas mentais, com as limitações do aparato cognitivo que todos nós temos. Então, veja, esse mapa mental indica os pressupostos, as crenças, as experiências, os preconceitos, os vieses pelos quais os jogadores chegarão ao caso penal. A gente sempre olha o caso penal e sempre decidimos a partir das nossas experiências, das nossas ideologias. Ninguém é neutro, pessoal. Eu não sou, o Ricardo não é, o Elisérgio não é. Ninguém é neutro.
Portanto, é a partir desse modelo de pensamento que você vai poder estabelecer a expectativa de comportamento decisório. Se eu conhecer o mapa mental do Ricardo, eu consigo estabelecer uma expectativa de comportamento decisório. E por isso, quanto mais eu dominar as informações sobre o Ricardo, melhor eu vou entender o modo como o jogador Ricardo pensa. E mais eu vou conseguir acertar nas escolhas de táticas e estratégias. Pessoal, Perfeito? Oi, Ricardo. essa estratégia é brilhante. Agora, deixa eu fazer só um comentário. O Uhum. senhor não acha que nós, a defesa, a gente lê muito livro de promotor, não? Com certeza. Porque a Com defesa, certeza. ela escreve muito pouco. Com Né? certeza. Você pega poucos livros de defensores, assim, é uma escassez, é uma dificuldade. Uhum. A defesa praticamente, não sei se é estratégia, como essa que o senhor falou, mas é por falta mesmo de escritores, né, de defensores que compartilham conhecimento do lado de cá, da Uhum. defesa. A gente está acostumado sempre a ter os grandes livros, os melhores doutrinadores, as melhores, sempre vem de promotores, né? A defesa ela escreve muito pouco. Eu sempre falo isso na defensoria, eu venho falando disso há muito tempo, tá? A defensoria, eu já fui muitas vezes criticado por colegas porque eu adoro o ambiente acadêmico, né? E eu me dedico muito ao ambiente acadêmico, né? Fiz a minha pós, fiz meu mestrado e hoje eu faço meu doutorado. E eu me envolvo muito com aula, com pesquisa, enfim. E até na minha própria carreira, Ricardo, eu já fui muito criticado por colegas, né? Em razão disso. E eu sempre falei o seguinte, velho, nenhum saber é neutro, todo saber é ideológico. O Zaffaroni diz isso claramente. Todo saber científico ele é ideológico. Portanto, quando alguém diz assim, e me cobra na rede social, Ricardo, professor, você tem que ser neutro. Não, velho, não dá para se cobrar neutralidade de ninguém, porque todo saber é ideológico. O que você pode é concordar ou discordar de mim, assim como eu também concordo e discordo de você. O que nós precisamos ter é maturidade e respeito para conseguir conviver numa democracia, né? Respeitando as opiniões diferentes, a pluralidade, me parece que é assim. Só que não dá para ter neutralidade. E eu falo na defensoria para os caras, eu falo, velho, enquanto a defensoria achar que o trabalho dela se limita a uma atuação técnica no processo, a gente não vai evoluir na construção de um processo penal, por exemplo, democrático. Por que não? Porque não se muda cultura por meio de lei. Habermas já dizia isso. Não adianta você mudar a lei, mudar a Constituição, se você mantém uma mentalidade inquisitorial, se você mantém uma mentalidade autoritária. Lei não muda cultura. E aonde é que a gente muda a cultura? É como você falou, é escrevendo, é produzindo artigo científico, é na academia. E você tem toda a razão. Né? A minha geração toda ela foi formada lendo, em sua maioria, promotores no direito penal e no processo penal. Não porque a gente não tenha brilhantes advogados e grandes estudiosos, né? Mas por uma série de razões. Talvez até porque esses caras eles foram para uma área do concurso, né, cara? E eles se especializaram nisso, né? Se você parar para pensar, a minha geração era uma geração muito de concurseiro. A minha, particularmente, a de vocês eu já não sei. Mas a minha geração era uma geração de concurseiro. E aí, esses caras, eles foram para isso. Porque ali depois de 88 tinha muito concurso. Né? Depois de 88 surgiu a defensoria, instituição nova, MP ganhou muita força, magistratura. Então foi ali a década de 90, 2000, uma época de muito concurso. Então esses caras, eles enxergaram isso, tiveram o mérito de enxergar isso. O Damásio, né? Aí fez Capês, né? O Rogério Greco depois, esses caras todos, né? E se você parar para pensar, Capês é promotor, Damásio é promotor, Rogério Greco é promotor, né? E por aí afora. Lá Né? dentro das faculdades, né? Estão impregnados nas faculdades. Então eles ocuparam esse locus mesmo. Eles ocuparam esse espaço. Né? Certamente eles ocuparam. Mas é o que eu estou te falando. Eu, por exemplo, adorava citar o Capês no júri. Por quê?
Porque se eu citasse o Bittencourt, que é um baita advogado, o promotor usava um argumento de autoridade. Ah, mas é um advogado. Então eu procurava citar o Capês exatamente nisso que eu estou te falando, né? Para que, né, falar, ó, tá vendo? É um promotor falando igual ele, dentro dessa teoria do jogo mesmo, né? Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês, pessoal, e o Ricardo contribuiu bastante naquela hora, é estudem os jurados, né? Estudem os jurados. E, velho, isso é importante para vocês compreenderem e ter informação qualificada do contexto processual, pessoal, para vocês levantarem a compreensão dos jogadores e julgadores, vocês têm que estudar a teoria do direito, vocês têm que estudar a teoria da Constituição, vocês têm que estudar a hermenêutica, têm que estudar a religião, têm que estudar a teoria do injusto penal, teoria do processo, criminologia, vocês têm que estudar a influência da mídia, pressão nos tribunais, o tópico que o Ricardo falou, vestimentas, né? Tem que estar atentado para isso. Tem que observar assessores, estagiários, cara, né? Porque esses caras também ocupam um locus, né? A gente tem que estar atento a tudo isso e a gente tem que buscar informação qualificada. A gente tem que buscar informações, né, sobre tudo isso. Por quê? Porque buscando essas informações, é óbvio que a gente vai conseguir compreender as expectativas de comportamento. Por quê? Porque toda pessoa, pessoal, quando ela faz uma ação, ela busca uma recompensa. Todo mundo busca uma recompensa. Tá? Então, veja, por que cada processo é único? Porque cada processo ele tem um objeto, uma imputação, uma narrativa e tem o seu lugar. Mas cada processo é único porque tem um entorno social. O lugar, o tempo, os grupos envolvidos, a situação social. E tem as recompensas. O que cada jogador, o que cada grupo de pressão espera daquele resultado, daquele processo. E fora isso, tem um mapa mental. As coordenadas simbólicas e imaginárias dos jogadores. Então, vocês têm que definir tudo isso. Qual é o objeto do processo? Qual é a imputação? Qual é a narrativa? Qual é o lugar? Qual é o entorno social? Lugar, tempo, grupo, situação social do objeto da imputação. Quais as recompensas? O que os jogadores, o que os grupos de pressão esperam do resultado desse processo? E o mapa mental? Quais são as coordenadas simbólicas e imaginárias de cada um dos jogadores e dos julgadores? Portanto, para você jogar profissionalmente, a gente tem que estabelecer a comunidade de jogadores. A gente tem jogadores internos e a gente tem jogadores externos. A gente tem jogador interno. A gente tem acusador. A gente tem assistente de acusação, defensor, acusado, vítima, investigador, delegado. Externo, mídia, lobby, polícia, família, grupo social. Um caso que envolve feminicídio. Você vai falar para mim que não tem grupo externo? Não tem grupo social envolvido? Não tem movimento social envolvido? Um homicídio que envolve uma situação de racismo. Você vai falar para mim que você não vai se preocupar com os grupos sociais envolvidos, com as pressões. Você tem que desenhar tudo isso para definir o quê? A estratégia naquele caso. Porque cada caso vai ser singular. Então, além de estabelecer essa comunidade de jogadores, vocês têm que inventariar o modo como pensam esses jogadores, internos e externos. E tem que inventariar as recompensas. Vejam, há jogadores que buscam mídia, há promotores que buscam mídia. Outros estão preocupados com o status social. Outros gostam de dinheiro. Mas cada um está ali buscando uma recompensa. E aí, inventariando isso, vocês conseguem deduzir as expectativas de comportamento em face do caso. Aí sim, meus amigos, aí vocês conseguem definir as melhores estratégias. Para fechar tudo isso, eu vou dar um exemplo prático do que eu estou falando para vocês. Um exemplo prático de como isso tem sentido.
Olha esse caso que eu selecionei aqui para vocês. Vou abrir aqui um arquivo para poder fazer a leitura do caso, porque eu queria ler para não me para que eu não pudesse incorrer em algum erro e para você poder extrair o máximo desse caso. Deixa eu abrir o arquivo aqui. Pronto. Pessoal, olha esse caso que eu estou chamando aqui de fator Safia e a importância do contexto, de tudo que eu falei para vocês. E aí eu juro que eu termino para vocês poderem almoçar. E depois voltarem à tarde para fazer a prova que está liberada a partir de 2 horas. Senão o almoço do Rafael vai atrasar e vai esfriar aí, né, Rafael? Olha só. A Safia é uma nigeriana de nascimento. Ela cresceu na savana em uma comunidade regida pela religião muçulmana, em que a mulher é inferiorizada. Ela teve o clitóris arrancado desde bebê. Casou-se pela primeira vez aos 13 anos. Em seus 4 casamentos, ela foi repudiada e desprezada pelos maridos, que tinham diversas mulheres e a tratavam como objeto. O repúdio é a maior vergonha que a mulher nigeriana muçulmana pode receber. Depois do último repúdio, ela voltou a viver com seus pais, cuidando dos filhos. Aí ela se apaixona por um homem chamado Yakubu, com o qual manteve 4 encontros amorosos, restando grávida. Olha a merda. Os encontros não eram legítimos para a Sharia. O que é a Sharia, Juliano? É a lei draconiana em vigor desde 99 em algumas regiões da Nigéria. Inclusive na região de Sokoto, onde a Safia reside. Yakubu a recusou como mulher. E ela restou grávida e sem marido. E isso, para a Sharia, significa, sabe o quê? Adultério. E sabe qual é a pena? Apedrejamento. Até a morte. O irmão da Safia, um cara gente boa, que era recém-convertido, leva o caso para as autoridades muçulmanas. E a Safia está acusada disso. Olha o contexto. Olha o contexto. Vocês, advogados, usariam qual tática, qual estratégia para defender essa mulher? Velho, pela Sharia, ela tá ferrada. É a lei de lá, cara. Adianta, Angélica, nós, ocidentais, fazermos esse discurso de que isso é um absurdo, violação de direitos humanos, de tratados internacionais de proteção das mulheres? Adianta? Por mais que todo mundo talvez pense isso, né? Percebeu? O contexto nos ajuda? Adianta você ficar citando decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos? Seria uma estratégia inteligente? Bom, ela foi denunciada pelo irmão e na primeira investigação o Yakubu disse que teve encontros com ela. Tá? Mas ele se recusou, o tribunal recusou a realização do exame, tá? De DNA. Não quiseram fazer. DNA. Aí, foi condenada. No último recurso, surgiu um advogado na vida dela. E esse cara usou um argumento fantástico, porque ele entendeu o contexto. Olha o que o cara falou. Presta atenção nisso. O advogado responsável pelo último recurso falou o seguinte: os fatos
comprovados eram que Safia havia sido casada anteriormente, ok, estava provado, e que ela estava divorciada há menos de 3 anos, quando ela teve relação sexual com o Yacubu e restou grávida. Isso está provado. Ela teve 4 maridos, foi repudiada pelos 4. O último é que ela tinha sido repudiada há menos de 3 anos. E há menos de 3 anos, ela teve relação sexual com o Yacubu e está grávida. Tá, isso está provado. Não nega isso, está provado. Aí o cara fala o seguinte: nasceu Adama, a menininha. Os documentos de direitos humanos não entram no jogo da linguagem. Não entram. Qual que é a fonte do direito para esses caras? São os tratados de direitos humanos? Não. Não. Mas qual que é a fonte do direito? O livro sagrado. O Alcorão. Olha o argumento desse advogado. O nome dele eu anotei aqui. Abdul Qadir Imam Ibrahim. Olha só. Lembram? Os juízes são muçulmanos. Ele começa assim: o que o profeta Maomé disse no Alcorão, ninguém pode fazer objeção. Realmente. Essa é uma premissa da religião muçulmana. O que o Maomé falou, está falado, irmão. Não pode fazer objeção. Aliás, isso é tipo de religião, é dogma. Você acredita em ponto final. E no livro sagrado há uma sura, é um capítulo, né, do Alcorão, que afirma o seguinte, pessoal, preste atenção nessa parte do Alcorão. Se eu falasse isso aqui para vocês, vocês não sendo muçulmano, vocês iam rir da minha cara. Se eu usasse esse argumento aqui no Supremo, eu ia ser ridicularizado. Mas o contexto é lá na Nigéria. Olha o que o Alcorão diz, Maomé falando, abre aspas. A semente do homem, leia-se o espermatozoide, né? A semente do homem pode permanecer inativa no ventre da mulher por até 3 anos antes de despertar e gerar uma criança. Bem como fecundar se for um óvulo adormecido. Bom, todo mundo sabe na biologia que um espermatozoide dura 48, e se for um espermatozoide muito foda, 72 horas. Até 3 dias. Mas tem que ser um espermatozoide foda. Tem que ser um foda. 3 dias. Mas Maomé falou que dura até 3 anos, cara. Ela estava há menos de 3 anos. E recusaram o DNA. Moral da história. De quem podia ser a filha? Podia ser do Yacubu? Podia. Mas podia ser do ex-marido, não podia? Moral da história, ela foi absolvida. Isso é contexto. Isso é teoria dos jogos. Ele fez um mapa mental, ele sabia a expectativa de comportamento dos caras. E ele foi na veia. Ele foi na veia. Você pode achar isso um absurdo. Mas ele foi na veia. É isso que você tem que fazer. Perfeito? Amigos, nosso tempo já acusou aqui, vai acabar. E eles têm medo, né? É? De não obedecer. É? O nosso tempo vai acabar, o nosso júri vai acabar. Eles têm medo de não obedecer ao Alcorão. Pois é, né? O contexto. Como é que você vai negar o que Maomé falou? Aí o Ricardo falou, pô, e aqui, uma Bíblia? Se você fizer o estudo e tiver, por exemplo, católicos e evangélicos, usa, velho. Usa. Agora, imagina, Ricardo, tu fez lá uma pesquisa. Tem 2 agnósticos e 3 ateus no júri. Deixa quieto o argumento bíblico, vai para outro. Não vai resolver nada. É isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Inventariar o mapa mental. Esse é o ponto. A brincadeira ela existe, mas ela é séria. Então veja, cara, a gente tem que estar atento a essas questões todas, né? A gente acha que fazer o júri é muito fácil. Ah, eu sei processo penal, eu sei as regrinhas, eu vou dar uma lidinha no processo e vou lá com um discurso bonito. Não. Você quer ser um jogador profissional? Está muito além disso. Professor, é prova e perceba como a coisa é muito mais complexa.
Aqui na Correto. minha cidade, tipo assim, o primeiro júri que eu fiz, eu percebi muito preconceito em relação à mulher e eu por ser nova, Uhum, claro. principalmente. E no dia do júri, uma das coisas que eu achei relevante fazer foi pedir para o meu tio, que já é advogado há muito mais tempo, né, em nome do meu pai, e habilitei ele no processo para poder me acompanhar. Porque, querendo ou não, eu vi muito preconceito em relação a isso, eu por ser mulher e por ser nova. Não, E o pessoal não leva muita confiança, sim, nem credibilidade. a nossa sociedade ela é machista, misógina, não tenho dúvida disso. Né? Não tenho dúvida disso. Pessoal, eu acho que era isso que eu tinha programado para falar com vocês. Tá? Professor, Oba, eu tenho uma pergunta para fazer do senhor. pois não. O senhor já abandonou algum júri, assim, por alguma parte que o senhor fez e não foi atendido, e aí o senhor viu que a plenitude da defesa foi prejudicada, e mesmo assim você resolveu sair, mesmo arriscando pegar a multa e tal, Uhum. você saiu alguma vez? Não, Ricardo, eu nunca abandonei. Né? Eu sempre fiz júri, assim, e não sei se eu tive sorte, mas os juízes, os promotores sempre foram muito tranquilos comigo, sabe? Nunca chegou ao ponto. Eu até falei disso ontem, que a depender do nível das coisas, pode ser que eu saia. Eu não vou dizer que eu nunca não vou sair, não. Tá? Já cheguei a ameaçar, né? Num júri onde o promotor não deixava eu falar. E o juiz permitia partes. Mas aí quando eu falei, olha, eu vou sair porque não tem condição. Aí o juiz deu uma cagada no promotor e manteve a minha palavra, né? Mas assim, eu sempre talvez tive muita sorte, eles sempre me respeitaram muito. Agora, eu sempre fui muito combativo, sempre arguí nulidades, nunca baixei a cabeça, a minha estratégia era constar tudo da ata. Consta e processualmente. Eu acho, Ricardo, que a postura de ficar abandonando o plenário não é muito boa para a imagem do profissional. Né? Agora, também não vou falar assim, nunca faça isso. Em situações extremas, talvez eu sairia. Mas não deve ser algo, né, que a gente deva usar com frequência. Eu acho que não. Né? Eu acho que isso não pega bem nem para você, nem para o réu, né? Especialmente para a tua imagem enquanto profissional. Né? E assim, eu, né, sempre tive muito... Os promotores, os juízes sempre tiveram muito respeito comigo. Eu sempre fui muito bem tratado por eles. Mas isso não quer dizer que não teve pau, que não teve quebradeira. Faz parte do júri, né? Quando você é combativo, isso é normal, né? Mas, assim, nunca precisei. Agora que o pau já cantou, isso várias vezes. Mas nunca precisei sair, nunca abandonei. Mas não vou falar para você que... nunca... Não. A depender, sim. Pode ser que eu saia. Agora, isso é uma situação muito peculiar, né? Acho que tem que ser muito peculiar, uma situação muito séria. Muito séria. Para poder chegar ao ponto de abandono. Tem que ser algo muito, muito grave mesmo. Perfeito? Bom, eu queria agradecer vocês, pessoal, falar que foi um prazer no dia de ontem conversar com vocês sobre júri, essa nossa manhã inteira. Queria pedir desculpa por alguma coisa, por algum excesso, por alguma falta e falha. Eu sei que desde Lacan, na psicanálise, a falta é constitutiva porque ela sempre está lá, então sei que ela existiu. Então, aqui já quero pedir vênia, né, para vocês por alguma falha existente. Queria agradecer imensamente a atenção de todos, a presença de vocês, a cordialidade, a urbanidade com que me ouviram atentamente. Queria registrar que foi um prazer, né, muito grande poder participar desse diálogo aqui com vocês. Me coloco à disposição para qualquer dúvida, para qualquer coisa que vocês precisarem. E professor, Oi, só Ricardo. para encerrar, você não... Uhum. Desculpa aí ser Imagina. chato. Professor, o pacote, se for o pacote anticrime, Uhum. não, o pacote anticrime não. Teve uma alteração agora, o senhor deve estar mais por dentro do que eu, Uhum. Sobre a questão do réu, da possibilidade, né? Tem a questão do recurso do STF, daquele HC lá, Uhum. mas do réu, o cuidado, né? Para o réu não ser preso quando termina o júri, né? Não sair algemado. Uhum. Sim. Ontem eu comentei sobre isso, quando eu falei do princípio da soberania dos veredictos, eu toquei nesse ponto da execução provisória da pena, que diz que o réu condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos, ele já vai começar a cumprir a pena.
né? E eu reputei isso de forma inconstitucional, né? Até saiu um livro agora do pacote anticrime, publicado pela Editora EMAIS, e tem um artigo meu sobre isso. Inclusive, uma parte do livro, desse livro, eu escrevi exatamente sobre essa temática. E eu, particularmente, eu faria habeas corpus preventivo, cara. Eu faria, né? Eu faria um habeas corpus preventivo para evitar. Nesse júri que eu mencionei do Yuri, que o Yuri, que eu estava falando dos peritos lá, ele fez e o tribunal deu, tá? O desembargador Pedro concedeu a ordem para que, se a pessoa fosse condenada a uma pena igual ou superior a 15 anos, não saísse presa. Tá? Não saísse presa. Beleza? Ah, o Alexandre está me lembrando aqui o sorteio do livro do júri, Angélica. Tá? Como é que a gente faz esse sorteio? Faz com os presentes. Hã? Faz com os presentes hoje. Isso, faz com os presentes. Ó, esse do pacote anticrime eu só recebi um da editora, então não tem como... Até porque esse eu preciso para certificar no meu Lattes, né? Mas eu vou sortear o do júri, tá? Sei lá, quem fez aniversário esse mês? Junho, tem alguém? Junho, ninguém? Pode Julho. mentir não, né, professor? Hã? Julho, tem alguém que faz aniversário em julho? Eu Não faço pode mentir, não, aniversário, né? mas eu já tenho. Eu comprei quando o senhor foi lá no AB. Aí pode dar para outra pessoa. Julho Ou tem, exclui aí a Angélica do sorteio. Julho tem alguém que Vai faz já aniversário? cair. Vai já cair. Sou eu, que é Júlio. Júlia, Angélica. Mas eu já tenho. Então, Eu comprei. então vamos para maio, vai. Quem faz em maio? Eu. Ninguém? Eu, Gisele. Pronto, Gisele ganhou. 11 de maio. Maravilha, Gisele. Então, a Gisele é a nossa vencedora. Gisele, Opa. depois você entra em contato com a Angélica aí para me cobrar, tá? Passando a pandemia. Tá Ou, se tu bom. quiser, eu deixo na portaria do Aldebaran aqui, se tu quiser. Tudo bem. Aí você manda um beijo para a professora Ana Letícia, que Mando. eu fui